Ora, muito bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho de 2021, vamos dar continuidade, vamos dar sequência às leituras das publicações de Francisco de Gouveia. Nos últimos dias temos vindo a falar de algumas biografias de pessoas que nasceram ou viveram em Lobão. Falámos de José Seabra da Silva, de Lucas Seabra da Silva, de Cândido de Figueiredo e hoje vamos falar de Manuel de Almeida e Sousa Lobão. É alguém que de facto, e vamos ver depois e vamos aperceber-nos pela leitura, não é, que se tratou de alguém de elevado estatuto ao nível do direito em Portugal. Ainda hoje é estudado nas universidades, tanto em Portugal como no Brasil. Vamos então começar a leitura desta biografia. Como as outras, são biografias, são mini-biografias, são notas biográficas e que vamos agora então dar início. Ora, Manuel de Almeida e Sousa Lobão, jurisconsulto. Nasceu em Vozela a 19 de março de 1744. Filho de Manuel Rodrigues, boticário, e de Catarina de Almeida Novaes. Casou na Igreja Matriz de São Julião de Lobão em 29 de julho de 1766 com Maria Josefa Henriques de Loureiro, natural e residente no Alcoce, filha do Dr. Manuel Henriques e de Dona Paula de Loureiro. Esta, por sua vez, era filha do padre Domingos Fernandes Homem e de Maria de Loureiro, naturais de Santar. O Dr. Manuel Henriques era filho de Manuel Henriques e de Dona Domingas Rodrigues. O casal teve 8 filhos, dos quais 7 sobreviveram, mas só um, Joaquim de Almeida Novaes e Sousa, constituiu família, casando em Canas Senhorim, no concelho de Nelas, com Dona Mariana Rita Borges do Couto. De uma filha nascida em 1774 e que faleceu em 6 de dezembro de 1777, foi padrinho o seu mestre e advogado Stanislau Lopes. Portanto, eu faço aqui um à parte. O advogado, portanto, Stanislau Lopes, que era um bacharel também de elevado prestígio, que nasceu e viveu no Soito, portanto foi padrinho de Manuel de Sousa Lobão, foi seu padrinho, foi padrinho da filha de Manuel de Sousa Lobão, esta filha que só viveu 3 anos, e que também Stanislau Lopes tinha sido o mestre de Manuel de Sousa Lobão. Depois, Francisco de Gouveia fala aqui da certidão de batismo de Sousa Lobão. E ele transcreve na íntegra aqui a certidão de batismo e, portanto, ainda aparece em português arcaico, e diz assim: em os 9 dias do mês de abril de 1744 anos, batizei solenemente batizei solenemente a Manuel, filho de Manuel Rodrigues, boticário, e de sua mulher Catarina de Almeida, que foram padrinhos Henrique de Almeida Novaes, médico, e Águeda Pinto, mer de outro médico, Francisco de Almeida Novaes, moradores todos nesta freguesia. Nós por estas leituras, e quando são documentos originais ou cópias de originais, nós damos conta de facto da evolução da nossa língua, não é? E da sua ortografia diferenciada, e acaba por ser muito interessante nós vermos de facto como é que foi a evolução da língua ao longo dos anos, que muitas vezes as palavras já há pouco têm a ver com o que se escreve hoje. Em termos fonéticos acabam por ser ainda parecidas, mas na sua escrita são muito diferentes. Fica aqui esta parte. Ora, continuando, Vozela, batizado, Manuel... Pronto, eu agora poderia continuar aqui, mas acho que não faz muito sentido estarmos aqui com esta, entre aspas, e peço desculpa, ladainha, que também não é muito perceptível e que não é relevante em termos da sua biografia. Como ficamos sabendo, voltando agora à leitura, era o Sousa Lobão, filho do boticário da vila e primo de 2 médicos por parte da mãe. Não nos pode ser estranha a suposição de que uma destas heranças lhe tenha caído nas mãos, bem como o apoio dos padrinhos, o que seria essencial para prosseguir os seus estudos universitários.
Nota: pesquisa e anotação, Dr. Eduardo Proença Mamed, de Coimbra, que me apraz referir. Depois, Francisco de Gouveia faz aqui referência ao acento de óbito de Sousa Lobão, mais uma vez aqui em português arcaico. E vamos passar à frente e continuando a leitura. Temos por fim o acento de óbito, uma vez que o Dr. Almeida e Sousa não mais saiu do Alcoce após o seu casamento, ficando no mistério de seu sogro. Portanto, no mistério, para quem não entende a palavra, no mistério é profissão, ficando no mistério do seu sogro. Portanto, ficou com o trabalho, ficou com a profissão do seu sogro. Antes, porém, tinha deixado em Coimbra um extenso parecer sobre a causa dos cônegos, o qual desapareceu. Manuel Sousa Lobão tinha uma imensidade de procurações particulares e de corporações religiosas, mas apesar disso trabalhava sempre com ardor nos estudos da jurisprudência e escreveu ou ditou um grande número de obras sobre esses assuntos. Em Lobão, mesmo doente, estudava e editava quando não podia escrever. Neste período, escreveu mais de 10 mil páginas, versando vários temas, a que alguns dos seus críticos chamavam armazém de letras. Escrevia apressadamente, com ânsia, sem corrigir os textos, sem acentuação, vírgulas, pontos finais, parágrafos, etc. Nos textos sobre jurisprudência, afrontava e rebatia com citações os mestres da época. É possível que Sousa Lobão tivesse contactos com José Homem Correia Teles, natural de Santiago de Besteiros, do mesmo concelho, também famoso jurisconsulto que se evidenciou na época seguinte. Aqui uma nota, ambos têm rua com o seu nome em Campo de Ourique, em Lisboa. Poderá também ter tido contacto com o Dr. José Seabra da Silva quando este foi desterrado para a Várzea de Cavalos de Lobão, ou por Dom José ou pelo Marquês de Pombal em 17 de janeiro de 1774. A fama dos seus conhecimentos jurídicos não tardou a espalhar-se pelo país. Afluíam de toda a parte as consultas, e então, quando havia algum pleito difícil, ninguém passava sem consultar o famoso advogado. De Lobão, parece que pouco saía para advogar pessoalmente nos tribunais. Porém, uma vez, disputando os cônegos de Santa Cruz de Coimbra sobre o isento em direito e jurisdições com o célebre bispo da mesma diocese, Dom Francisco de Lemos, decidiram chamá-lo para os defender. Estamos em 1787 e os cônegos referidos, regrantes de Santo Agostinho, opunham-se ao cabido da diocese, que tinha intentado uma ação na ausência do bispo. Queriam retirar-lhe um privilégio de séculos que os isentava. Aliás, queriam retirar-lhes um privilégio de séculos que os isentava da obediência ao bispo da diocese, sendo dependentes diretamente do Papa. Os cônegos tinham documentos sólidos que os apoiavam, nomeadamente o Desiderium Code de 25 de 3 de 1135 de Inocêncio II, assim como a bula de Inocêncio III. Para defender a causa, ninguém melhor que Sousa Lobão, mestre em direito canónico. Passou ali 2 anos em intermináveis disputas e esse género de trabalho e burocracias, que não era aquele a que estava habituado, fatigou e desiludiu de tal forma que adquiriu uma doença que o obrigou a voltar para casa e que o impediu por alguns anos de trabalhar. 11 anos. Ficamos a saber, por esta anotação, que, morrendo o Dr. Manuel de Almeida e Sousa Lobão, com 73 anos, era já viúvo e tinha 2 filhas maiores, Dona Josefa Bernarda e Dona Rosa Maria, que viriam a herdar os seus bens e a perpetuar o nome ilustre de seu pai. Nota do autor desta biografia. Por pesquisas por mim efetuadas, situarei a casa de Sousa Lobão no Alcoce da seguinte forma. Em 1895 foram vendidas casas no Alcoce por uns novais de Vozela, Porto e Brasil, tendo passado procuração ao Dr. Manuel Antunes de Figueiredo do casal para o efeito, herdadas de uma tia, as quais julgo serem as filhas de Sousa Lobão. Essas casas foram compradas por 2 pontos. Família Sousa Girão, Justino Gomes e Capitão Alarcão e Melo, 1/3 cada. Essas casas foram em parte no século XX. Na calçada do Alcoce de... Portanto, estas casas passaram a ser, no século XX, a casa, ou as casas, porque isto dá-me a ideia que havia uma casa que, entretanto, depois foi dividida por várias famílias. Portanto, a casa de Manuel Sousa Lobão, no século XX e século XXI, início do século XXI, não sei se ainda se manterão estes donos, passaram a ser destas famílias, da família de Alfredo Melão, do Maneta,
e família Alarcão e Melo. Atualmente, da Natividade, Mota Figueiredo, Adalberto Ramos e a família Grafanato. Depois, Francisco de Gouveia volta aqui. Em termos cronológicos, estas biografias por vezes não têm uma sequência, cronológica, não tem uma sequência linear. Francisco Gouveia vai à frente, vem atrás, peço desculpa pela expressão, mas é assim, portanto, ele às vezes anda aqui, não há uma sequência, não há uma sequência de datas, não há uma sequência de datas uniforme. Portanto, acaba por haver aqui avanços e recuos em termos da época e dos anos em que fala dos biografados. Já tinha acontecido nos anteriores, nos que falei em dias anteriores, e o mesmo se passa aqui com o Manuel de Sousa Lobão. Portanto, vamos aqui continuar. Portanto, há aqui mais um texto que diz Manuel de Almeida e Sousa Lobão, e vamos então ler. Depois de acabar os estudos preparatórios, entrou aos 16 anos na Universidade de Coimbra a fim de estudar Humanidades, tendo frequentado a Universidade de 1756 a 1762, e obteve o bacharelato em Cânones em 20 de maio de 1762, antes da reforma de Marquês de Pombal. Não se doutorou, contudo, nem quis seguir a carreira da magistratura. Note-se que em Coimbra figura sempre com o nome de Manuel Rodrigues de Almeida, pois só em 1773 é que decidiu adotar o nome de Manuel de Almeida e Sousa. Procurou habilitar-se para advogado e para isso partir para Lobão, a fim de praticar em matéria forense com um celebríssimo advogado desse tempo chamado Stanislau Lopes. Lobão é uma aldeia próxima de Viseu e por isso se explica o motivo por que tamanho luminar jurídico fosse ocultar-se naquela terriola. Este pensamento está errado porque, como acima refiro, havia bens terrenos da sua família Novaes, na aldeia, além de um famoso advogado. A aldeia não era tão terriola como se refere, pois tinha à volta de 1500 habitantes na época. O certo é que Manuel de Almeida e Sousa Lobão, depois de praticar com o referido advogado, foi-se deixando estar por Lobão. Ali casou, ali se estabeleceu e consubstanciou, defendendo causas na comarca de Tondela e Viseu. Eu dá-me a ideia que isto, portanto, aqui esta parte foi Francisco de Gouveia deve ter ido retirar aqui esta informação a uma outra biografia escrita por outrem, não é? Porque fala aqui na terceira pessoa. Portanto, acredito que não seja... Pronto, mas isto também não está em causa. O que interessa é que nós aqui o mais importante é nós chegarmos a conhecer alguém, não é? Que foi uma pessoa de relevo, uma pessoa importante na nossa freguesia, no século XVIII, no século XIX e no século XIX, essencialmente. Que hoje continua a ser importante no século XX, no século XXI, porque trata-se de alguém que continua a ser relembrado, estudado e lido. Portanto, continuando. Gostou tanto da terra, portanto, gostou tanto do Lobão e da simplicidade dos seus camponeses que adotou o seu nome como apelido e nome literário. Portanto, ele não era Lobão nem era Sousa. Sousa e Lobão foram nomes que ele adotou já depois de estar em Lobão. Portanto, o nome Lobão ele quis adotá-lo em homenagem, provavelmente, à terra que o acolheu. As suas obras ainda hoje figuram na maioria dos tribunais e nas universidades. Os seus pareceres são muito citados nos meios forenses de Portugal e Brasil, como o Jurisconsulta Sousa Lobão. Depois, Francisco de Gouveia dá aqui uma série de opiniões de alguns dos seus contemporâneos sobre a sua obra, portanto, alguns dos contemporâneos de Manuel de Sousa Lobão sobre a sua obra. Também não acho que seja relevante. Pronto, é importante, mas não acaba por não ser. Nós interessa-nos sobretudo o que é que ele fez, o que fez, aonde fez, como é que se relacionou com a terra e qual era a sua importância. Ora, continuando aqui, portanto,
há aqui mais uma nota, em que diz Manuel de Almeida e Sousa Lobão, jurisconsulto, bibliografia e apontamentos diversos, em que diz assim. Aqui algumas informações são repetidas, mas pronto, mas eu vou ler porque de facto consta aqui da publicação do Francisco Gouveia. Com o intuito de se especializar em matérias forenses, com o experiente causídico Dr. Stanislau Lopes foi viver para a aldeia de Lobão, Tondela, por quem se apaixonou e onde se tornou famoso e conhecido, acabando por passar a adotar o nome da aldeia como sobrenome próprio e literário. Foi um advogado nomeado, tendo as suas numerosas obras alcançado grande prestígio no reino e estando presentes em todos os tribunais. Tem busto, ou estátua, neste caso até é uma estátua, no Tribunal de Viseu. As suas obras são ensinadas nas universidades portuguesas. Na atualidade, os seus pareceres são muito citados no Brasil. Em 1823, adindo e declarando libelo, faz a história da causa e junta parecer dos doutores Manuel de Almeida e Sousa Lobão e do filho deste, Joaquim de Almeida Novaes de Nelas, litígio sobre os nobres do quintal, besteiros. Assim, em 1508, Dom Francisco de Almeida define-a como a congregação de nossos parentes, amigos e compatriotas a que chamamos República e, nessa linha, o nosso praxista Manuel de Almeida e Sousa Lobão define o povo como pessoa moral que nunca morre. Citação em tópicos políticos. Agora faz aqui Francisco Gouveia faz aqui uma transcrição de um parecer de Sousa Lobão em que diz a legitimação e os seus contornos são importantes. Segundo a lei dos morgadios, a nobreza perfeita, ou seja, ser filho de pais ou meios nobres e vontade do morgado em fazer de seu filho herdeiro, como já disse, com vontade régia, passa à frente de parentes mais ou menos distantes. Poderá ler em Manuel de Almeida de Sousa Lobão, Tratado Prático dos Morgadios, Lisboa, 1814. As posições por ele defendidas, que passo a citar, uma das razões por que os bastardos são excluídos, consiste em que a eles não se dá nobreza perfeita. Portanto, isto é a transcrição de um parecer. Por volta de 1805, um dos filhos pediu-lhe que escrevesse um texto sobre os morgados. Ele meteu-se à obra escrevendo um tratado sobre o assunto. Foi a primeira obra por ele publicada em 1807, com 63 anos. Desde então e até à sua morte, em 28 de dezembro de 1817, no lugar do Alcoce, está enterrado na igreja, não deixou de escrever com pressa e fúria espantosas, o que não admira, portanto, que a sua escrita nem sempre seja apurada. O grande historiador Alexandre Herculano desdenhava de Sousa Lobão, sentia-se mesmo ofendido pelo facto do Visconde de Seabra se ter apoiado e consultado nele para defender as suas teses sobre o casamento, opostas às de Herculano. Depois, Francisco Gouveia elenca, faz aqui uma relação de todas as publicações, de todos os livros e tratados que Manuel de Sousa Lobão escreveu. Portanto, é um rol imenso. Depois há aqui mais uma nova biografia que ele deve ter recorrido, e depois fala aqui depois há aqui quem são os seus filhos, quem são os seus herdeiros, quem são os seus sucessores e descendentes. Portanto, há aqui os filhos de Manuel Sousa Lobão: Ana Teresa de Almeida, Maria Antónia de Almeida, Josefa Bernarda de Almeida, Rosa Paula de Almeida, Francisco de Almeida Novaes, Rita Ricardina de Almeida Novaes, Dr. António de Almeida Novaes, e depois há aqui uma referência a cada um deles e também aos seus descendentes. E portanto vamos agora aqui acabar, porque eu já li esta biografia há alguns anos atrás. E de facto é importante neste caso eu filtrar aqui filtrar não é no sentido de estar aqui a truncar alguma informação ou estar aqui a fazer aqui algum ao nível da escolha dos temas, não é? Não estou aqui a fazer nenhuma coisa que não seja somente filtrar e os temas, não é? Dentro da própria biografia, há aqueles que eu acho que são mais interessantes e aqueles que são menos interessantes. Portanto,
vamos aqui continuar. E vamos continuar, isto até porque isto até porque é bastante... vamos continuar com os bens do Dr. Manuel de Almeida de Sousa Lobão, portanto, com os bens que ele tinha registados, e eu só refiro isto, e também não tem grande interesse em termos de biografia, eu só refiro isto, eu só vou referir isto, não é, que de facto consta aqui do texto de Francisco Gouveia, eu só vou referir isto porque eu dou muita importância e acho muito bonito, e às vezes há aqui alguns locais, não é, tanto locais na aldeia como locais em redor da aldeia e nos nossos campos agrícolas, e gosto de referir aqui os seus nomes, até porque de hoje à amanhã, pelo menos sabem que havia alguns locais, havia algumas zonas aqui da aldeia que se chamavam de determinada forma. Portanto, os bens de Manuel de Sousa Lobão são no Alcoce, no Carvalhal, na Naia, portanto à Várzea, em Várzea, nos Peirões, na Lagoa, no limite de Lobão, no São João, em Várzea, ao pé do Lobo, limite de Canas, no Panascal, no limite do Casal de Lobão, no Carvalhal, nas Taipas, no Alcoce, no Valongo, no Carvalhal, novamente, na Ribeira de Canas, no Covelo, na Pedra da Moita, em Várzea, nos Chões, nos limites do Lobão. Portanto, isto por acaso é interessante porque há aqui alguns nomes que eu considero um aldeão, não é? A minha vida, eu não nasci cá, mas fui cá criado a partir de, como a maior parte das pessoas sabem, fui criado aqui na aldeia, vim para cá com 10 anos de idade, fui aqui criado e considero-me um aldeão. Embora depois a minha vida a minha vida profissional tenha sido feita por várias cidades, por vilas, fora daqui, mas o meu porto seguro sempre foi Lobão. E gosto muito desta terra, não é? E gosto muito de ouvir, e são estes nomes, não é? Estes nomes, alguns me são familiares, outros que não tinha conhecimento e passei a conhecer, e é importante também darmos a conhecer às pessoas que não estão tão ligadas à terra, mas que gostam da terra. Alguns ainda cá estão, outros saíram e voltam, outros estão imigrados. Acaba por ser muito bom nós estarmos aqui a falar destas coisas. E eu pessoalmente gosto, e por isso é que eu refiro estas particularidades, os nomes, os lugares, acho que é importante. Então agora vamos passar aqui quem interviu nas escrituras de venda destes bens, não é? Que são pessoas da terra, não é? E que também, e alguns vão-se rever porque serão antepassados de algumas pessoas que irão ouvir as gravações, acredito nisso, não é? E vamos aqui dar nota então desses nomes. Também só por isto, em termos biográficos, isto pouca importância tem, não é? Isto tem importância aqui para a nossa memória coletiva como lubanenses, referir aqui alguns nomes, não é? Que serão, e é uma forma também de os homenagear, não é? De os lembrar, alguns nomes aqui da aldeia. Portanto, vamos aqui, como intervieram nestas escrituras, destes bens que há bocadinho referi, portanto, estes bens foram vendidos, não é? E quem é que interveio nessas escrituras foram, na sua grande maioria, lubanenses, que vou passar agora a referir. Portanto, Francisco Pereira de Figueiredo, procurador dos Novais; Tomás Paulo Pereira do Soito, procurador do Justino Gomes; António de Almeida Novaes, que vende;
Adelino de Almeida Novaes vende. Portanto, este António Almeida Novaes e o Adelino de Almeida Novaes são descendentes de Manuel Sousa Lobão. Henrique Pereira de Sousa Girão, vizinho, casa do Alfredo Melão. José Francisco Marques Coelho, vizinho, casa do António Panelo. José Paz de Sousa, escrivão da Fazenda. Januário Maria de Figueiredo, proposto. José Ferraz da Costa, testemunha. João Marques Correia, testemunha. José Peixoto da Silva Menezes e Alarcão, testemunha. Eduardo Costa, tabelião. António Aires de Campos, tabelião. Há aqui um nome que eu não percebo. Eduardo de Almeida Novaes, doadora. António de Costa Simões Faria, tabelião. Maria Boletra, vizinha. Este nome, Maria Boletra, ou Maria Boletra, é um nome que eu já ouvi às vezes nas conversas com lubanenses mais velhos, não sei se deve ser a mesma pessoa. António Gomes Coelho, vizinho. Manuel Diniz, vizinho. Bernardo Duval, vizinho. Manuel de Almeida Monsarros, vizinho. Albino Verdum, vizinho. José de Sousa Tudela, vizinho. António Ribeiro de Abranches, vizinho. Alexandre Brás, vizinho. José Marques Tavares, vizinho. José Lopes de Almeida, vizinho. António Rebelo Vieira, vizinho. António Rebelo Morgado, vizinho. Joaquim Rodrigues Grilo, vizinho. Ricardo José Rodrigues, vizinho. João de Pina, vizinho. Henrique da Costa Félix, vizinho. Miguel António dos Santos, vizinho. Eduardo Souto, vizinho. António Pastor, vizinho. António Diniz, vizinho. Gregório Lopes, vizinho. Serafim Henriques, vizinho. Joana Albina de Pina, vizinho. José Joaquim Gomes, vizinho. António Gonçalves da Silva e Cunha, vizinho. José de Oliveira Pindelo, vizinho. Bernardo José Correia, portanto, o padre Bernardo José Correia, vizinho. Joaquim Fernandes Cavaco, vizinho. António Francisco da Cunha, credor. Maria Adelaide, vizinha. José António Ferreira, vizinha. José Gonçalves, vizinho. José Joaquim Simões, vizinho. José de Sampaio, vizinho. António Paiva de Figueiredo, vizinho. António Joaquim dos Reis Castelo Branco, vizinho. E José Rodrigues da Praz, vizinho. Este, portanto, é o último da lista, José Rodrigues da Paz. Menciono estes nomes, alguns são apenas vizinhos de propriedades, mas pessoas naturais de Lobão, alguns bastante conhecidos e, como tal, recordados. Pronto, e chegamos aqui ao fim da biografia de Manuel de Sousa Lobão, que é uma personalidade que muita gente, que muitos lubanenses de facto não conhecem, até porque eu em conversa com alguns, às vezes refiro-me a ele e as pessoas abrem a boca de espanto, não fazem a mínima ideia de quem foi esta personalidade, e portanto ficou aqui hoje, pronto, de uma forma. Eu acho que desta biografia está aqui um bocadinho, é apresentada aqui um bocadinho aos solavancos por parte de Francisco de Gouveia. Não estou aqui a fazer, não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Portanto, não estou, mas às vezes, de facto, pronto, eu também entendo que às vezes isto é preciso buscar uma informação aqui, depois é preciso buscar uma informação ali, depois é preciso ligá-las, depois é preciso fazer a sua compilação, é preciso fazer, pronto, acaba por haver aqui alguma dificuldade. De facto, aqui a única crítica que eu faço é que não há aqui um desenrolar cronológico linear, ou seja, andamos, como há um bocadinho referi, andamos aqui para a frente e para trás. Pronto, e acabamos por fazer aqui alguma confusão e acabamos por não ter aqui uma perspectiva em termos temporais, uma perspectiva muito correta. Pronto, e é assim, hoje vamos terminar, também já vai longa aqui a gravação. Eu penso que relativamente às biografias estamos conversados. Francisco de Gouveia não se dedicou a mais nenhuma outra biografia de lubanense, pelo menos que eu saiba. Ficamos por aqui, de facto. Depois, a partir da próxima semana, entraremos aqui numa outra. Não sei se falaremos aqui de algumas obras, por exemplo, de Cândido Figueiredo. Há aqui uma obra que eu gostava de fazer uma espécie de uma radionovela, não é? Uma gravação que é uma narrativa histórica de Cândido Figueiredo, e que eu faria por episódios, porque também é um documento que muito pouca gente teve acesso ou tem acesso.
e que de facto é de uma beleza indescritível, tanto pela escrita como pela história. A história que foi uma história verdadeira e que eu li com bastante agrado pela primeira vez aqui há uns anos atrás e que não esqueci. Então, desejo-vos um bom fim de semana, com votos e com um pedido de muito cuidado relativamente à pandemia. Não facilitemos, as coisas estão a complicar-se, como tenho vindo a dizer, e toda a gente sabe, mas não é demais relembrar, e portanto vamos nos encontrar, entre aspas, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Então até lá, um abraço, obrigado.